Salve, seja bem-vindo aqui no Ponto Final. Nós vamos falar dos grandes acontecimentos da política nacional. Ponto final, política. Você sabe que a política mexe com a sua vida, né? Interfere na casa que você mora, na escola dos seus filhos e na projeção do seu futuro. Daí a importância de conhecer as entranhas da política. Hoje vai ser muito bom, uma conversa boa com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Líder, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan para falar aí desta semana tensa, né? Semana tensa, José Maria Trindade, é uma alegria estar com você, é uma alegria estar aqui na Jovem Pan, falar com o telespectador que está em casa, o ouvinte, e dizer que da alegria que temos estar ladeado por você, que é um jornalista que tem história em Brasília desde 1988, na Constituinte. 86, 86 antes, né? Então, assim, você é um jornalista constituinte. São poucos que nós temos com a sua qualidade, com o seu conhecimento da vida do parlamento. Eu te assisto muito, sou um telespectador assíduo e dizer da admiração que tem pelo seu trabalho. Sou um jornalista como você, que o Brasil engrandece na nossa vida política. É uma honra estar aqui com você. Deputado, muito obrigado. Fico emocionado com o seu elogio, mas, como o senhor diz, acompanhei a sua chegada aqui e vi que o senhor tem uma pegada diferente. Eu sou daqueles que acreditam no suor, né? Não adianta talento só que não anda. O senhor mostrou o trabalho na frente parlamentar evangélica e agora na liderança do PL. O senhor deu uma nova pegada ali no Partido Liberal. Isso incomoda, esse seu jeito de ser proativo, isso incomoda lá o PL? Toda mudança, José Maria Trindade, gera crises naturais, né? Período de adaptação. Eu tenho um estilo de trabalhar intenso, na verdade, você, com sua capacidade de observação, eu trabalho intensamente, não que os demais não trabalhavam, é que cada um tem uma forma de imprimir sua metodologia de trabalho. E lógico, o PL é uma bancada muito plural. O PL era um partido de centro até a chegada do presidente Bolsonaro. Na última eleição, nós elegemos uma bancada mais à direita e conservadora, que é maioria dentro do PL, mas a gente tem aqueles quadros históricos do PL, que já vinham com essa definição de centro, e a política nacional mudou muito nos últimos anos. A política que sempre convivia aí com esse sistema de governos de coalizão de partidos, agora a gente tem a famosa polarização, por alguns criticadas, por mim elogiado, porque eu entendo que a boa política é essa. Quando você tem políticos que, quando ganha a eleição num projeto de executivo, governam, e quem perde vai para a oposição para fiscalizar para que este governo faça o que ele prometeu na campanha com excelência, sem escândalos de corrupção e com um caráter fiscalizador. Isto é a política salutar, para mim é o processo democrático natural. É muito ruim quando você tem um grupo no executivo que coopta o Congresso Nacional e acaba não tendo a oposição na intensidade que tinha que ser. A oposição com responsabilidade, com fiscalização, e é isso que a gente tem feito. Nós temos ali, com muito respeito, lógico que nessas crises iniciais a gente erra, todo ser humano erra. Eu digo que só não erra quem não trabalha nunca vai errar na vida. Agora, quem trabalha e tem intensidade no trabalho vai errar. A gente tem que ter a capacidade e a humildade para, onde errou, dar marcha atrás. Isso é a política, não é? Dar marcha atrás, consertar. E é isso que a gente está tentando implementar, com muito respeito à história do PL, aqueles quadros que eram do mais antigo PL, que requer de nós todo carinho. Eu sou líder, neste caso, de uma bancada de 92, eu tenho que cuidar das lideranças maiores do partido, que é o presidente Valdemar Costa Neto, o presidente Bolsonaro, mas cuidar dos meus 91 liderados, para que eles possam também ter sua relevância no seu mandato, a maioria deles, se possível, a totalidade, que se reelejam no próximo ano e a gente aumente essa bancada. Então é um trabalho intenso e eu não vou descansar um minuto enquanto eu tiver a oportunidade de estar liderando essa prestigiosa e aguerrida bancada. Pois é, eu sempre digo que você deve desconfiar quando ouvir um silêncio aqui em Brasília. O acordão prejudica. O acordo geral acaba prejudicando você, né, e beneficia os líderes por aqui. Deputado, nós passamos por uma fase de muitos partidos políticos. Eram 34 partidos políticos e 70 pedidos de abertura de novas siglas no Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral até colocou um pé no freio. Não existem mais de 100 ideologias, né?
Mas agora é um sentido contrário, um caminho contrário de concentração. E agora foi fechado aí um acordo, uma grande federação, unindo o PP e o União Brasil, né? União Progressista, quer dizer, são progressistas querendo ser conservadores, né? Tentaram levar outros partidos, né? E não conseguiram, mas enfim, ultrapassou o PL em número de deputados. Como é que o senhor vê agora a formação, que é uma tendência dessas federações? Primeiro, eu fiz parte da última comissão de reforma eleitoral. Era uma deformidade na nossa democracia, essa quantidade de partidos, outros partidos querendo ser fundado, isso era um problema nacional. E com relação a isso, nas últimas reformas eleitorais, a gente veio simplificando para que isso diminua. Eu acho que o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente precisa entender a cosmovisão do nosso país, não é um país pequeno, cabe sim uma pluralidade partidária, mas não tão grande. Então essas fusões estão dentro do processo natural democrático que veio o planejamento. Não é? Acho que a fusão do progressista com a União é importante. Que queria levar os republicanos, né? Que não dá certo. Eu tenho uma crítica com relação à federação. Na votação da reforma eleitoral em que se criou o mecanismo da federação, foi um mecanismo criado pelo PCdoB, inclusive a líder Jandira Fegali, o Orlando Silva, que eram colegas ali, quando vieram com essa ideia, eu nem desconhecia um pouco a ideia da federação, eles me explicaram que era para dar uma sobrevida ao PCdoB, porque eles sozinhos talvez não conseguiriam fazer nem legenda para eleger alguns parlamentares e depois iam ter problema com a cláusula de barreira. A federação, à luz da nossa legislação, ela vale para o período de eleição e os 4 anos subseguintes. Não então, pode sair. Não pode sair. Eu até tenho alguns questionamentos. Foi para dar uma volta aí no fim das coligações partidárias proporcionais. Né? Então, assim, eu acho que é válido a federação do União Progressistas. Acho que vem em bom momento. Entendo que é um movimento político, pensando em 26, até dar sobrevida, porque nesta hora todos estão pensando em seus partidos, o que é natural, e torço para que dê muito certo, inclusive que caminhe mais à direita. O PL não vai chegar de volta ao comando do país sozinho, ele vai precisar de aliados. Essa federação tem muita sintonia com o pensamento nosso, pode ser uma grande aliada lá em 26, bem como hoje também estão discutindo, não sei se chegaram a bons termos, a questão do Podemos e o PSDB. Então, assim, nós vamos viver momentos de muitas fusões, fusões partidárias, federações partidárias, para que se simplifique. A tendência é que a gente chegue em 30 ou no máximo 26, no máximo em 30, com no máximo 5 partidos no Brasil, que aí eu acho que a gente começa a ter uma vida partidária mais organizada ideologicamente, como requer as grandes democracias. O PL pode fazer alguma federação, juntar a outro partido? Neste momento não é planejamento, pelo que eu tenho conversado com o presidente Valdemar, mas até por ser a maior bancada, a gente não tem pensado, nem houve procura, mas em havendo, eu acho que a política nacional requer capacidade de diálogo em todos os instantes, você não pode estar fechado a diálogo. Agora tem um viés nessa federação aí, União Progressista, que é a história de tentar unir a direita e uma possibilidade, inclusive, de isolar o ex-presidente Jair Bolsonaro, não? Eu me nego a crer que seja isso, até porque conheço a boa relação que tem o presidente Ciro Nogueira. O presidente da federação, neste momento, acho que vai ser o deputado Arthur Lira. Vai dividir. Vai dividir ali ele e Rueda. Conheço bem o Rueda também como presidente. E eles são muito mais à direita e têm um respeito muito grande pelo presidente Bolsonaro do que muitas pessoas podem imaginar. O que eu acho é que eles se uniram até para ser se tiver que ter uma campanha alternativa a do PL para ser ali alguém para jogar como coadjuvante, como aconteceu na eleição do presidente Lula passada, que tinha ali Simone Tebet, a Vanessa Tronic, não sei como é que é lá do Mato Grosso do Sul, senadora, não é? Você tinha o Ciro Gomes, vários que iam por trás para bater no presidente Bolsonaro, enquanto Lula navegava em mares tranquilos
no outro lado. Talvez essa possa ser uma estratégia para 26, isso é tudo para discutir daqui para frente. Como não, pode ser que esta federação possa indicar um vice na chapa do PL, isso tudo agora. Lógico que o PL, por ser o maior partido e não ser federação, não abrirá mão de seu cabeça de chapa a nível nacional. Essas discussões todas vão caminhar daqui para frente. A gente vê que é uma federação para ser oposição ao governo, oposição ao presidente Lula. E já está defendendo a saída, inclusive, dos integrantes dos dois partidos que estão aqui na esplanada dos ministérios. Mas, na verdade, esse acordo não é para a eleição de 2026, mas para a governabilidade, né? Os deputados que entraram no governo. Não existe nenhum acordo do PP ou do União Brasil com 2026. Né? Não, o governo Lula, que vai muito mal, lamentavelmente, inclusive nas pesquisas de opinião pública, vê com muita desconfiança, o que eu nunca tinha visto, e talvez você que está aqui desde 88 possa me ajudar historicamente. Nos meus 3 mandatos eu nunca vi alguém ser convidado para ser ministro, sentar com o presidente da República, dialogar e depois dizer, não, eu não vou ser ministro. Isso é a prova de que o atual governo está com a barca afundando, porque ninguém quer pular numa barca que está afundando. Eu nos meus 3 mandatos, nunca vi algo semelhante. Talvez com a sua experiência, isso pode ter acontecido no passado. Foi a Regina Duarte, né, que chegou a fazer parte ali do governo e tal, e saiu, e também a Brasil, né, filha do Roberto Jefferson. Mas ela foi impedida pelo judiciário. Mas assim, ninguém recusa o poder, né? Esse é o objetivo do político, né? E foi realmente muito estranho, e principalmente que ele não é um deputado tão de destaque no Congresso Nacional e um ministério que é de primeira linha. Eu entendo que este foi um dos recados claros de um descontentamento. E José Maria Trindade, o descontentamento na Câmara, eu vou falar pela Câmara, não vou falar pelo Senado, que lá é outra casa, é muito grande com o governo. Nós temos, por exemplo, inclusive os parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Nós temos muitas emendas de 2023 impositivas que foram aprovadas pelo orçamento, ou seja, quando você aprova o orçamento, você aprova a previsão orçamentária e o financeiro, que não foram pagas. Então, assim, é uma ineficiência de gestão total, é um governo que é um governo analógico, em tempos de internet e digitalização de tudo. Então, é um governo analógico que não cumpre com a sua base, não cumpre com ninguém, nem com as emendas impositivas que até para nós que somos oposição seriam obrigadas, também não cumpre. Então, assim, é um erro atrás do outro do governo. Isso tem prejudicado muito o andamento do Brasil. Esta é a prova de que eu acho que esta base do governo Lula, para mim, é uma base de gelatina. Ela não tem solidez nenhuma. Pois é, sobre emendas parlamentares, isso empoderou, a gente vai falar um pouco depois sobre as emendas, isso empoderou o Congresso também, não é só de emendas, o Congresso está mais poderoso, né? Os deputados e senadores estão assumindo um papel muito mais importante do que antes. Na questão orçamentária, sim, eu concordo. Mas na política também. Na política, eu acho que hoje... A votação no Congresso hoje, o número de projetos de origem do Congresso é muito maior. Nessas questões, sim, mas eu acho que o problema hoje do Congresso é que nós temos o desequilíbrio do excesso do Poder Judiciário contra nós. Isso acaba gerando uma deformidade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, que tem dificultado o melhor andamento. Mas, quando a gente fala dos 3 poderes, eu estou me referindo aos 3 poderes, aumentou o poder orçamentário do parlamentar, a independência do parlamentar, a independência tanto da ajuda que você faz através das emendas e também da autonomia de projetos de lei. Só que este desequilíbrio com relação ao poder judiciário, eu acho que a gente precisa corrigir isso com urgência para dar maior autonomia ainda ao parlamento de agir sem essa falta de freios e contrapesos nas disputas entre os poderes. Sempre houve essas disputas cotoveladas aqui na Praça dos Três Poderes, né, entre o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso. Mas o Palácio do Planalto, o Executivo, sempre foi o mais forte. O Brasil vive um presidencialismo muito forte. Isso se reflete no dia a dia, quer dizer, o presidente de uma empresa, o presidente de uma entidade qualquer
mesmo religiosa, ele manda muito. Em outros países não é bem assim. O presidente, mesmo de uma empresa privada, ele tem um conselho e tem freios, né? E aqui o executivo era total. E agora já não é mais todo poderoso, assim. É verdade. Sua observação, eu acho que a gente caminha a passos largos para um presidencialismo com menos força do que em outros momentos da história nacional. Nossa democracia é muito jovem, Zé Maria, e a gente vai passando por esses processos de amadurecimento. Não quer dizer nem que esse modelo é melhor do que o anterior, dando todo o poder ao Executivo e menos poder ao Congresso Nacional. Não é essas interferências do Poder Judiciário. Nós vamos passar por amadurecimento, nós estamos errando para ir amadurecendo, e é por isso que o grande momento da política é a capacidade de diálogo com quem pensa diferente. Eu digo que eu não sou obrigado, eu tenho meus posicionamentos ideológicos, eu sou firme em defender o que eu penso, mas isso não pode impedir de eu ouvir um colega do atual governo que pensa totalmente diferente de mim, não pode impedir que eu tenha um bom diálogo com o ministro do STF para ouvir os problemas do outro poder, nem passar do outro lado para o Palácio do Planalto e ouvir os problemas do Executivo. São dessa forma que nós vamos aprimorar o entendimento do que é democracia, do que é saudável, dos mecanismos que a gente tem que fazer de controle para evitar, porque nós somos um país, tristemente, com uma origem muito forte de corrupção, que traz danos à sociedade. É inaceitável a gente pagar a quantidade de imposto que paga e ter os péssimos serviços que a gente tem. E isso nós só vamos vencer com muito diálogo entre todos e buscar ajustar a nossa sociedade. O Congresso é o reflexo da sociedade. Se o Congresso vai mal, é sinal que a sociedade também precisa fazer sua reflexão. Não é que eu queira tirar os problemas nossos, eu acho que a gente tem problema, a gente tem que ter autocrítica como congressista, mas principalmente o cidadão, o eleitor, tem que se aprimorar cada dia mais em opinar na política, ouvir mais o Zé Maria, a Jovem Pan, nas suas opiniões, no seu conteúdo, porque se você quer ou não, a política afeta a sua vida diária. E diretamente, né? É impressionante. É impressionante. O senhor falou sobre a representação da sociedade, né? Eu costumo dizer que as emendas parlamentares, elas têm uma lógica. Existem 3 tipos de parlamentares que lidam com as emendas. Um parlamentar é altruísta, ele apresenta as emendas porque gosta de determinada instituição, ou um hospital de câncer, ou uma área cultural, e assim por diante. Esse é um parlamentar altruísta que lida com isso. Outro tipo de parlamentar, que ele lida com as emendas parlamentares sobre reeleição. Então ele distribui as emendas dele para prefeituras que prometem votos no futuro. Aí ele pega e distribui. E existe o terceiro parlamentar que quer roubar mesmo. Apresenta emendas, vende emendas para empreiteiras, e lá no Congresso todo mundo sabe quem é todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Para evitar aquela generalização burra de dizer todo deputado é ladrão, todo deputado é preguiçoso. Olha, existem sim deputados ladrões e preguiçosos, mas não são todos, nem a maioria. Nem é a maioria. Obrigado. Porque você falando é melhor do que eu. Parabéns. Isso mesmo. Mas concordo e assina embaixo. Quando existem os ladrões, aparece tanto que parece que contamina, todos são, né? Não são. Agora, as emendas parlamentares, elas têm problemas, né? É muito dinheiro, 55 bilhões nas mãos dos deputados. Eu entendo que essa questão alguns acusam da deformidade orçamentária, justamente porque foi se tirando ao longo dos últimos mandatos presidenciais a concentração de recursos administrado pelo Executivo passando através do Legislativo por emendas. Eu acho que essa é uma discussão válida. Indiscutivelmente, isso fará com que a democracia brasileira caminhe para um semipresidencialismo, como alguns estão chamando, ou um parlamentarismo no futuro, que aí é uma alteração totalmente constitucional, uma alteração de política nacional, ou em algum momento a gente vai ter que buscar esse equilíbrio. Na verdade, o que eu sinto é que quando você tem um governo que não quer ter responsabilidade fiscal e gasta mal, aí querem jogar a culpa no Congresso. 55 bilhões para o Congresso Nacional é muito. Mas se tivesse um governo com responsabilidade fiscal, gastando melhor e menos com gestão séria,
Possivelmente a gente podia equilibrar isso e o governo ter mais recursos do governo federal para administrar e não tocar naquilo que corresponde ao Congresso. As críticas sobre emendas. Primeiro, pulveriza o orçamento, né? Manda recursos, às vezes, justos para o município, mas pulveriza e não faz uma grande obra, que seria uma obra positiva no sentido de desenvolver o país em infraestrutura. Vamos pegar ali o Amapá, o Acre, mas principalmente o Amapá, que tem a presidência do Senado. Tem 8 deputados, né? E 3 senadores. Perfeito. 750 mil habitantes. Sim. É menos habitantes, por exemplo, que uma cidade de porte médio de São Paulo. Campinas tem 1.400.000. Você quer que eu te dê um dado? Eu acho que você já sabe, mas nós temos no orçamento da União uma outra deformidade, que são as emendas de bancada, que é uma emenda considerável e ela é o mesmo valor para todas as 27 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Todos o mesmo valor. É um exemplo. Amapá, Acre, são estados pequenos, 750 mil habitantes. Pequenos. Tem a mesma emenda de bancada de São Paulo, de Minas, do Rio. Isso é uma deformidade na minha avaliação orçamentária. Aí tem aquela velha discussão, mas isso é para diminuir as desigualdades dos estados, porque um estado menor, eu entendo que precisa, mas quando você pega essa pizza orçamentária, a representatividade e bota por per capita, isso é assustador, é uma deformidade que a gente precisa em algum momento, que eu defendo... Não sei o que o Amapá está fazendo com tanto dinheiro. Não, Amapá, Acre, esses estados menores... Estava para dividir por habitantes. Não, se dividir por habitante é assustador, a pizza era para ser uma Suíça, o Amapá. Com todo respeito pelos recursos, do jeito que a gente está fazendo. É por isso que a gente tem que discutir um novo pacto federativo. É por isso que nós temos que fazer uma série de discussões na política, inclusive desde as questões orçamentárias. Nada contra o Amapá, você telespectador do Amapá, eu não sou eleito daí, mas eu respeito muito, é um estado que a gente vai, tá falando de come o bom açaí. É proporcionalidade. questão proporcional. Nós estamos falando com respeito a você olhar o Brasil como um país, como um todo. Você não pode privilegiar uma região em detrimento de outra. Você, por exemplo, aqui, nós temos os maiores fontes de arrecadação tributária do país estão no Sudeste. São Paulo, Minas, Rio. Até porque tem as maiores populações. Aí você produz. Eu acho que a gente tem que ter produção de igualdade social e regional, mas não tão distante da realidade nacional como a gente está vivendo. Sua crítica é pertinente, eu concordo com ela e a gente precisa analisar isso. Vamos lá. Essa metodologia de distribuição de emendas, os parlamentares têm as emendas individuais, têm as emendas de bancada e as de comissão. O senhor recentemente fez uma revelação muito importante sobre o método, o critério de distribuição de emendas. O senhor acha que está justa ali a ideia de pegar as emendas de comissão e deixar para o presidente indicar, mas não colocar a assinatura? Zé Maria, eu acho que a minha fala com relação a isso, inclusive gerou a notificação do ministro Flávio Dino, eu falei a metade da informação e talvez faltou o complemento na matéria da jornalista que publicou. E por uma questão de justiça é a seguinte, há um acordo entre a Câmara, Senado e STF de que as emendas de comissão, elas serão apresentadas na comissão, o presidente submeterá a voto na comissão, e a partir de agora, que houve aquele famoso apelidaram orçamento secreto, que com todo respeito, quem acredita que é secreto, eu sempre disse que isso nunca existiu. Para mim era um orçamento que não tinha identidade do parlamentar. Mas secreto para mim é alguém que não sabe nem de onde saiu e para onde foi. Nunca houve isso. Saía do Caixa do Tesouro, ia ou para uma instituição ou para uma prefeitura. Então, isso era público. O que não existia era a rastreabilidade do nome do parlamentar que indicou. Isso não existia. E agora, com este acordo com o STF, vai existir, porque em cada comissão será aprovado pelo presidente da comissão, na comissão, e a lista de cada parlamentar que indica aquele recurso, com o nome e para onde vai. Isso foi o acordo firmado, isso vai continuar. O que eu falei, e a minha observação foi na parte anterior, é de que ali, de repente, até chegar neste final desta listagem a ser aprovada na comissão, a gente tem que ter o critério de como é que em cada comissão daquela vai atender os diferentes partidos.
Então falei, e a informação que eu recebi naquele momento, depois que aconteceu citação e tudo, e deu esse ruído, conversando com o presidente Hugo Motta, como eu estou chegando agora na liderança, eu soube que a informação não era 100% daquela forma de 70-30, não existe, ou seja, só existe um critério que os líderes se reúnem, vão dividindo entre as bancadas, não é? O presidente Hugo tem, ou o presidente da Câmara tem, junto ao governo, essas questões de prioridades para fazer essa composição, mas depois chega na comissão, é aprovado com transparência total, conforme foi feito o acordo. Isso vai começar a partir deste ano. Eu já estava consciente desta aprovação, é que a informação que eu dei lá, eu só dei a parte inicial e não completei. Não tinha esse tempo que estou tendo aqui contigo para poder completar. Foi bom o senhor explicar. Olha, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas sobrou um tempo para falar sobre a anistia. Até onde o senhor está disposto a ir para aprovar esse projeto de anistia? Anistia é uma questão de justiça, com centenas e mais de milhar de pessoas que foram condenadas com penas injustas pelo Supremo Tribunal Federal. E, Zé Maria Trindade, isso hoje não é só eu que falo. A luta pela anistia já tem a sua primeira grande conquista. Na penúltima reunião de líderes na Câmara dos Deputados, todos os líderes, sem exceção, inclusive líder do governo, líder do PT, líder de todos os partidos de esquerda, falaram: as penas são excessivas. Já é a primeira grande conquista da luta pela anistia. Se as pessoas viram que há uma pena em excesso, ao Congresso Nacional não lhe cabe, como estão alguns dizendo aí, modular a pena. Isso quem cabe é o Judiciário. Se eles querem reconhecer que erraram, o Supremo Tribunal, reconhecemos que foi exagerado, nós vamos mudar e vamos diminuir. É o problema do Supremo Tribunal Federal, não nosso. A nós, congressistas, pela nossa Constituição, só cabe uma coisa: anistia. Eu vou lutar por anistia até o fim, porque as pessoas já pagaram, inclusive, 1/6 da pena. Ou seja, 99% das pessoas condenadas são pessoas réus primárias. Pagou 1/6 da pena, já vai para outro sistema de progressão, de regime. Então, assim, não cabe mais reduzir pena de quem já pagou. Não cabe. Cabe somente uma coisa à luz da nossa Constituição: anistia. Qual é a anistia que nós vamos dar? Aí tem uma discussão longa. E é para isso que existe o parlamento. É por isso que nós defendemos, conseguimos as assinaturas para urgência, está lá. Esperamos que o presidente Hugo Motta paute, a gente venha discutir no Congresso Nacional, a anistia, o formato que vai ser, o plenário é soberano, nós vamos ter um relator que vai apresentar um texto equilibrado, não é? Alguns ficam criticando, porque o texto é daquele do projeto originário. Olha, tem este projeto de anistia, tem um projeto principal, que é o mais antigo, que é o projeto do Major Vitor Hugo, e mais 12 apensados. Então, assim, é lógico que não será esse texto, será um substitutivo a ser apresentado. Para isso, a gente espera que venha a pauta, se nomeia o relator, apresentaremos substitutivo. Com o substitutivo, vamos discutir mérito. E na discussão do mérito, nós vamos conseguir fazer justiça a tantas mulheres, senhoras, idosas, mães, que você vê aí, mães de corruptos saindo rapidinho da cadeia. Essas mães estão há 2 anos e tanto na cadeia, mães podendo volver a convivência com seus filhos e pessoas com comorbidade física, inclusive vindo a óbito, como foi o caso do Clezão. É por estas pessoas que nós precisamos votar anistia. O presidente Hugo Motta está decepcionando o senhor? Não, eu acho que o presidente Hugo Motta está começando a gestão dele. Não é fácil, é como eu estou começando minha liderança. É normal que em todo início de gestão você tenha período de adaptação, dificuldades. O presidente Hugo Motta tem a sua personalidade. E ele é bom, é um grande... Ele tem um mandato a mais do que eu, apesar de jovem, é experiente na casa. Aos poucos eu acho que ele vai tomando corpo. Hoje, inclusive, na reunião de líderes, ele fez uma cobrança muito firme de todos nós líderes para evitarmos a judicialização da política, o que está se tornando uma prática. Ele fez uma cobrança muito importante. Então, assim, temos que dar tempo. Lógico que eu gostaria que o presidente Hugo Motta já tivesse pautado a minha anistia para ontem. Isso é indiscutível. Mas eu entendo o processo político, entendo as pressões que é sobre a cadeira de um presidente da Câmara, e como eu entendo as pressões minhas como líder. Então é meu papel de líder ir para cima, cobrar,
dialogar, fazer a política e o papel dele buscar esse equilíbrio, mas em algum momento, com certeza, espero que seja o quanto antes possível, porque a anistia, diferente de outros projetos da Câmara dos Deputados, nós estamos falando de injustiça com pessoas que estão presas. O sistema prisional brasileiro é horroroso. Presas com perigosos delinquentes, essas pessoas patriotas que estavam aqui, muitas delas que não depredaram nada, estão no sistema prisional desta monta. E isso é muito ruim, a gente precisa votar e eu confio que o presidente Hugo Mota, apesar de não estar no time que eu gostaria, porque a política nem sempre é assim, você tem que ter um pouco de paciência, em algum momento nós vamos estar votando isso em breve na Câmara dos Deputados. Tudo bem, é o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, aqui no Ponto Final. Queria agradecer, muito obrigado, e obrigado a você que nos acompanhou aí nessa conversa muito boa. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.